Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os fariseus, que sempre se opuseram ao Senhor Jesus e seus discípulos, que tinham por si mesmos a opinião de serem legítimos guardiões da lei e seguidores de Moisés, nessa ocasião se aproximam do Senhor Jesus com a intenção de criticar os discípulos por não seguirem a Mishnah, a tradição dos anciãos, que dava detalhes acerca de como as mãos deveriam ser lavadas, uma mão sobre a outra, 3 vezes seguida, e ainda tinham que deixar a água escorrer dos dedos até o solo, para que assim então estivessem puros e preparados para consumirem seus alimentos. Agora, quando nós nos deparamos com esse texto, nós observamos a superficialidade da religião quando, apoiado em tradições, os seus líderes colocam sobre os seus liderados fardos pesadíssimos que não emergem da palavra de Deus e não são uma doutrina puramente bíblica. Observamos isso com muita frequência e até mesmo alguns círculos evangélicos que possuem doutrinas que não estão fundamentadas na palavra de Deus e, infelizmente, eu poderia dizer que a maioria esmagadora das igrejas guardam tradições que não são bíblicas. Isso é um problema porque durante muito tempo as pessoas seguiam os seus líderes de maneira cega, não tendo condições ou talvez interesse de estudar mais profundamente a Bíblia e não questionavam nada, mas agora os mais jovens estão procurando entender, estão lendo as Escrituras, estão ouvindo boas pregações e aí às vezes têm dificuldade de aceitar essas tradições. Agora, o que deve ser mudado? A mentalidade daqueles que procuram conhecimento, que estudam e que se aprofundam, ou as tradições que não são bíblicas e que impregnam a Igreja de Cristo, principalmente aqui no Brasil? Será que a liberdade cristã é tão nociva e assustadora que se nós dissermos a um crente que tal hábito ou tal atitude não é pecado, ele irá chafurdar-se no pecado, chafurdar-se naquilo que o leva à degradação? Pois bem, Jesus deixou bem claro aqui para os fariseus que aquela atitude descrita na Mishnah não representava nenhum mandamento dado pelo próprio Deus. Quando Isaías profetizou isso no capítulo 29 do seu livro, no versículo 13, ele já estava direcionando a mensagem profética que iria transpassar os séculos e chegar aos ouvidos daqueles homens que eles precisavam voltar-se para Deus em sinceridade e em obediência à Escritura Sagrada. E esse texto ele é cirúrgico, porque ele trata de um problema pior do que guardar tradições que não são bíblicas, mas invalidar a palavra de Deus em nome de uma tradição. Quando você nega a alguém a bênção do batismo, a bênção da comunhão da ceia, por algo que não está expresso nas Escrituras, você está pecando. Então, se um líder religioso proíbe uma pessoa de se batizar, de ser membro da igreja, porque aquela pessoa tem um hábito, uma indumentária ou uma aparência que não condiz com a tradição daquela igreja, esse líder está cometendo um pecado gravíssimo e eu diria que até mesmo uma heresia. É o mesmo erro que nós apontamos durante tanto tempo no romanismo, na Igreja Católica, de valorizar a tradição, mas ou impede igualdade com as Escrituras. Nós protestantes, evangélicos, sempre falamos, olha, a Igreja Romana, ela peca em colocar a tradição em pé de igualdade às Escrituras. Ela peca em determinar que os cristãos sigam as tradições
como seguem a Bíblia, porque a igreja vem antes da Bíblia. Nós sempre falamos isso contra o romanismo, mas algumas igrejas cometem o mesmo pecado. Porque toda igreja evangélica que impõe aos seus membros uma doutrina que não está na Bíblia, que não é provada de maneira hermenêutica, exegética, seguindo o princípio claro de interpretação histórico-gramatical como doutrina, impõe isso às pessoas, ela está cometendo o mesmo erro e até pior. Agora, quando eu olho para esse texto, eu vejo muita familiaridade com aquilo que eu já vi, já vivenciei e conheço até os dias de hoje. Jesus chega para aqueles fariseus e diz: vocês invalidam a palavra de Deus em nome da vossa tradição. Porque uma dessas tradições era a ideia do voto de Corbã, onde um homem dedicava ao templo e a Deus, entre aspas, os seus bens, e que era dito entre os sábios fariseus, os estudiosos da época de Jesus, os líderes religiosos, que tal tradição poderia ser mantida, mesmo que os pais de alguém estivessem em adversidade. Jesus então censura-os. Jesus então deixa claro o seu pecado, dizendo: vocês estão quebrando o mandamento em nome de uma tradição. O mandamento de honrar pai e mãe não pode ser invalidado pelo voto de Corbã. E ao chegarmos a esse ponto nefrálgico do discurso de Jesus, podemos concluir que enquanto as pessoas, enquanto os cristãos valorizarem mais as tradições do que a palavra de Deus, o que nos resta ou o que nos restará não será uma igreja vibrante, cheia do Espírito Santo, uma igreja que opere de fato na sociedade e no mundo à luz do Evangelho, mas será um povo religioso, preconceituoso, que, à semelhança dos fariseus, guardarão todo o estereótipo da religião, o estereótipo de pessoas piedosas, da piedade apenas da aparência, mas o seu interior sempre será cheio de podridão e de rapina. Portanto, devemos voltar ao princípio, olhar para esse texto e aprender que as tradições que não são bíblicas, que não estão na palavra de Deus, podem ser mantidas ou não. Eu, acompanhando as mídias sociais, um certo pastor, que eu vejo alguns vídeos que colocam dele, falando para os irmãos da sua igreja, que o padrão era não usar barba, nem cavanhaque, que o padrão era usar cabelo curto, como os pastores daquela igreja eram e usavam. Olhando para as irmãs e dizendo: olha, irmãs, o padrão aqui é esse. Mas e o padrão da Bíblia? Jesus não andou de barba raspada. Os discípulos de Jesus não andavam de barba raspada. Se nós quisermos ter uma tradição bíblica, deveria ser ao contrário. Mas, na verdade, tais pastores, tais líderes, não se preocupam com a Bíblia, se preocupam com as suas tradições. E qualquer líder, qualquer pastor que imponha sobre a igreja um ensino que não seja bíblico é um herege. Pode ser um herege por inocência, pode ser. Pode ser um religioso convicto, equivocado, pode ser. Mas eu e você não somos obrigados a nos subordinarmos a nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. E eu posso eu posso examinar a Bíblia? Sim. Todo cristão tem o direito de examinar as Escrituras, primeiro porque foi o próprio Senhor Jesus que declarou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A palavra de Deus sempre deverá ser o nosso norte, sempre deverá ser o crivo de decisão. E aquilo que não é bíblico não pode ser ensinado como padrão, não pode ser ensinado como bíblico. Que fujamos das tradições dos homens e sigamos
fielmente a palavra de Deus. Ela é suficiente.